assim, o mundo está entregue. Não vou falar que o mundo está entregue a si mesmo, porque senão eu vou desacreditar de Deus. Mas que eu já não tenho mais aquela visão romântica da humanidade boazinha, do que eu falei lá do Augusto Comte, não tenho não. Sabe, o apóstolo Paulo falou na carta a Timóteo, porque nos últimos dias os homens irão de mal a pior, enganando-se e sendo enganados. Nos últimos dias os homens se tornarão desafeiçoados, traidores, arrogantes, inimigos dos pais, amigos dos prazeres, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus. E Paulo termina falando: Timóteo, foge também desses. 2 Timóteo capítulo 3, acho que é verso 15 em diante. Então, isso é muito sério, a gente tem que se posicionar. A maneira como eu respeito ou discordo da opinião do outro, isso diz muito de quem eu sou. Total, com você certeza. Tá entendendo? A maneira como diz muito como você lida com a vida. Exatamente, né? A maneira como eu trato alguém que não pode fazer nada por mim, você tá entendendo? Sem interesse nenhum. Tem muita coisa. E eu vou falar mais uma coisa, se você me permite, sem esticar demais o assunto. Tem um pregador chamado Alejandro Bulhon, que eu admiro demais esse cara. Ele já está aposentado. Ele, para mim, foi um dos maiores pregadores que o Brasil teve aqui, sabe? E ele, uma vez eu vi uma pregação dele e eu tive a oportunidade de conversar com ele, igual a gente tá batendo papo aqui, sobre essa pregação. Onde ele falou assim: eu sou descendente de índio peruano. E ele explica, o índio, o descendente do povo Inca, o peruano ele é muito durão. O peruano é quase que um europeu latino-americano, porque o peruano, assim, e realmente eu percebi, o peruano é assim mesmo. O peruano é aquele assim, que ele aguenta calado, ele não é de chorar, você entendeu? Você pode bater nele, você pode ameaçar, você pode botar uma arma na cabeça dele, que ele é duro. O peruano é duro mesmo. E ele falou: eu sou duro na queda. Se você tiver um segredo comigo, fica tranquilo. Se o cara botar uma arma na minha cabeça, eu não entrego. Se me torturar, se der choque, eu não entrego. Agora, se jogar um sapo no meu colo, eu conto até o que não aconteceu. Aí quando ele contou isso, todo mundo riu no auditório, né? Aí ele falou: eu vou explicar a vocês porque ele tinha um trauma ele pegou um trauma de sapo na vida dele, da infância dele. Alguma coisa aconteceu quando ele era bebê, que deu um trauma. E ele falou, aí ele já me contou nos bastidores, que ele deu mais detalhes desse trauma. O pastor Bulhon, assim, se tiver um sapo nessa sala ali, ele começa a passar mal, literalmente suar frio, como se fosse um ataque de pânico mesmo. Aí Nossa. Quando ele contou isso, todo mundo rindo dele admitir o medo de sapo, aí ele falou assim: espera um pouco. Vocês perceberam o que eu acabei de falar? Eu disse que pode me dar choque, pode botar uma arma na minha cabeça, pode me bater, eu não conto seu segredo. Mas se colocar um sapo no meu colo, eu conto até o que não aconteceu. Por quê? Porque eu tenho medo. Viu como é perigoso um homem com medo? Um homem com medo se entrega. Um homem com medo trai seus amigos. Um homem com medo infringe seus princípios. Um homem com medo é muito perigoso. E aí ele deu uma conclusão para falar como é perigoso um homem com medo com poder na mão. Muitos líderes religiosos, muitos líderes políticos, muitos líderes CEOs são homens com medo. E um homem com medo e com poder na mão é uma desgraça, porque ele mata, ele se prostitui, ele nega, ele mente, ele faz qualquer coisa por causa do medo. Então há vários tipos de medo. Existe o medo saudável. Aquele medo assim: não vou botar a mão aí, eu não sei o que tem lá, não vou ultrapassar em faixa contínua, tá na curva, eu não estou vendo. Isso é um medo que te protege. Existe um medo de carinho. Sabe quando o bebê está recém-nascido, que o pai vai ali, que o pai não vou cortar a unha que eu tenho medo de machucar? É um medo saudável. A Bíblia fala do temor do Senhor, que é o respeito por Deus. Temei a Deus e dá-lhe glória. Mas ao mesmo tempo que tem essa faceta positiva desses tipos de medos saudáveis, existe o medo doentio, o medo da fobia, o medo da covardia, e o medo desse que ele descreveu, de pessoas fracas, pessoas vazias, que por alguma forma conseguiram poder. Sabe aquele negócio de cutia? Que o cara passou debaixo de uma árvore e viu uma cutia lá em cima. Ele falou com o outro: rapaz, tá vendo aquela cutia em cima da árvore? Ele falou: tô vendo. Uai, o que ela tá fazendo? Ele falou: não sei. Eu sei que cutia não sobe em árvore. Se ela tá lá é porque alguém colocou.
Bom, é até a mesma história com vários outros animais também. Exatamente. Até a vaca. Da vaca, você tá entendendo? Então aquela cutia, aquela vaca que alguém colocou lá, mas tem medo. E aí, cara, é uma desgraça. Então hoje nós temos um mundo com pessoas com medo. E são essas pessoas com medo, esse tipo de medo doentio, de covardia, que são aqueles que vão se unir com o anticristo no final, porque eles não vão ter coragem. Não vou usar a palavra hombridade, porque ela é muito machista, mas elas não têm coragem, elas não têm postura, não têm caráter para se posicionar diante do que é certo, mesmo que caiam os céus. E muito religioso, com a Bíblia debaixo do braço, conservador, fanático, vai se juntar para essas fileiras. E muita gente que talvez está na posição que você descreveu aí, de si mesmo, que não é tão afeito à religião, vai tomar uma atitude como o Nicodemos, que quando Jesus foi crucificado, que Judas, que estava com Jesus o tempo todo, traiu Jesus, e os discípulos também caíram fora correndo com medo, o Nicodemos falou assim, não, eu sou discípulo desse homem, mesmo com o risco de perder tudo. Então, quando o anticristo vier, eu vou te falar o que vai acontecer, até juntando os dois temas, do anticristo e Israel. O mundo vai ser dominado como o Hamas dominou a faixa de Gaza. Você entendeu? Muitos vão ser mártires, outros vão se tornar porcos. E essa frase nem é minha, essa frase é do Viktor Frankl. Quando o Viktor Frankl, sobrevivente do campo de concentração nazista, fundador da terceira escola de psicanálise de Viena. O Viktor Frankl, ele foi discípulo de Freud. E o Freud dizia que o que nos iguala aqui são as convenções sociais. Como tem comida para mim e para você, a gente come com educação. Mas o Freud diz o seguinte, tire os elementos básicos da mesa, aí nós vamos nos igualar. Todo mundo vai ser animal. Porque o Viktor Frankl diz o seguinte, a rainha da Inglaterra, Freud, ela come com classe, cortando, e o camarada da periferia come de qualquer jeito, porque os dois estão em situação de comida, aí sabe que ele é o proletariado e ela é a rainha da Inglaterra. Mas se tirar a comida dos dois, a rainha da Inglaterra vai ficar igual o cara da periferia brigando por um pedaço de carne. O Freud diz que se tirar as condições básicas, só sobram duas coisas no ser humano, o Eros e o Thanatos. O Eros é a necessidade de afeto, especialmente sexual, embora é errado falar que Freud só pensava em sexo. Mas está aqui o afeto sexual. E o Thanatos, que é a de sobrevivência. É aquele negócio, quando você está no desespero, você faz tudo por sexo e para sobreviver. Esse daí é o Freud falando bonitinho, assim, descrevendo natureza. No mais básico. Exatamente. Nas poltronas de veludo lá da era vitoriana. Só que o Viktor Frankl viu na prática o que Freud teorizou. E ele rompeu com Freud. E ele falou, no campo de concentração nazista, eu vi na prática o que Freud teorizou. Porque eles tiraram de nós, judeus, toda a condição básica. E alguns judeus, de fato, cumpriram o que Freud previu. Eles se tornaram realmente porcos. Eu vi judeu se prostituindo por causa de um pedaço a mais de pão, eu vi judeu matando o outro por causa de uma bota, eu vi judeu entregando o outro pro nazista só para ele não sofrer. Mas eu também vi muitos judeus virando mártires. Então o Viktor Frankl falou, ao contrário do que Freud prescreveu, quando as necessidades básicas são tiradas, aí que as pessoas se tornam realmente diferentes. Alguns se transformam em santos, outros se transformam em porcos. Então hoje, nesse momento que eu estou tendo esse podcast com você aqui, não dá assim, para você passar a régua de maneira geral, porque a gente está numa condição tranquila. Mas quando o anticristo dominar, aí alguns nós vamos ter que nos posicionar. E alguns vão se tornar santos, outros porcos. O anticristo, ele vai dominar, não tem jeito, né? Porque é assim que está escrito. Segundo o Apocalipse é assim. Para quem crê na Bíblia, né? Quem não crê... Então, mas estamos aqui falando sobre... cremos. Ele precisa, para ele dominar, ele precisa estar acontecendo, ou ele precisa ser um cara prometendo alguma coisa muito legal, ou precisa estar acontecendo alguma coisa que precisa de um líder.
né? E que ele, por alguma razão, será o indicado, né? Então, assim, não tem uma... Nessas situações, então, ou tá dando merda e a gente precisa de alguma coisa pra resolver, ou então ele prometeu alguma coisa muito legal. Então, certinho. Como é que a gente, assim... os estudiosos ficam esperando esses sinais aí, tipo, ó... A pandemia foi um alerta, tu ficou, pô, será que vai aparecer um líder aqui que vai... Você falou tudo, você falou certinho. O que você falou exatamente é o que Erich Fromm fala, quando ele fala dos impérios do medo. É justamente as crises que abrem espaço para os déspotas assumirem. O Apocalipse diz assim: e toda a terra se maravilhou seguindo a besta e indo após ela. E eles diziam: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Porque ela tem poder de fazer descer até fogo do céu diante dos homens. E essa besta vai fazer uma imagem... São duas bestas do Apocalipse, uma que sai da terra, outra do mar, simbólico, é claro. E vai fazer com que todo mundo adore essa imagem. Hoje, o que acontece? Se eu tirar a Bíblia, se eu quiser conversar com a galera que não quer Bíblia nem nada, eu até quase corrigi, quando se fosse assim, a gente crê, né? Na verdade, eu não creio, eu sei. Tá. É mais forte do que crer. Mas se eu tirar a Bíblia, o mundo precisa hoje de uma governança. Isso é fato. Isso não é opinião do Rodrigo, não é papo fiado de crente, não tem nada de que está na Bíblia ou deixou de estar. O mundo precisa de uma governança. Isso é fato. Se não tiver uma governança, e qual a diferença de governo único e governança? Governo único é se tivesse um presidente do mundo. Isso não vai ter. Você entendeu? O Brasil não vai aceitar hoje como é que se fala? Soberania nacional. O Brasil não vai entregar, não é assim. Mas se, por um lado, nós passamos a era dos grandes impérios, hoje não tem mais espaço para o Império Otomano, para o Império Romano, não há mais espaço geopolítico para isso, tá certo? Tanto é que os países hoje, exceto um caso ou outro aí da Rússia contra a Ucrânia, ou mesmo Israel com a Palestina, mas não tem mais aquela luta por território para crescer. Você vê lá, a Coreia do Norte fica rosnando, mas ela não tem intenção de atacar o Sul e dobrar o tamanho continental dela. Não existe isso. Nem o Putin tem essa ideia, ninguém tem. Então nós passamos a era do imperialismo. Ele já ficou para trás. Então não há espaço para um governo único. Mas ao mesmo tempo que não há espaço para um governo único, não há espaço mais para plurigovernança. Por quê? Eu já falei isso em outras ocasiões, vou pedir licença para repetir aqui no Flow, porque até um público que talvez não me escuta em outros canais vai ouvir aqui. Imagina, Igor, e quem já ouviu, gente, eu vou pedir a paciência de ouvir a ilustração de novo, mas em sala de aula a gente aprende que a repetição também é uma forma didática legal, tá bom? Imagine 6 crianças hiperativas numa casa cheia de objetos cortantes e inflamáveis. Vai dar merda. Com certeza. Com certeza. O que você precisa urgentemente naquela casa? Bom... Eu vou adicionar alguma coisa? Se eu for adicionar alguma coisa, é um ser humano responsável. Nota 10, a resposta é essa, não tem outra. Um ser humano responsável para ele botar ordem na casa. Pois você acabou de descrever agora, em forma de parábola, a realidade do mundo. O mundo hoje tem 6 crianças hiperativas soltas num mundo inflamável, com objetos cortantes e que pode acabar com a vida de todo mundo. Quais são essas crianças hiperativas? Que elas precisam de um adulto para botar ordem nelas. Falei aqui dos 6, então. Eu falei, então, ecologia, economia, inteligência artificial, tráfico de drogas, armas e seres humanos, que precisa de controlar esse nível mundial. Seres humanos também. Hoje há mais pessoas escravizadas no mundo do que houve negros escravos no Brasil colonial. Nesse momento aqui. Enquanto eu estou falando com você, a cada 1 minuto e meio tem uma mulher ou uma criança ou um vulnerável qualquer sendo vendido como escravo no mundo. Até o final desse podcast aqui, nós temos várias pessoas que foram escravizadas, ou porque foram trabalhar e chegaram lá, ficaram lá, ou foram raptadas. Enquanto a gente está conversando aqui... mexe aparece aí, né, um caso que descobre-se. Exatamente. Né? Então são 6 crianças que o mundo vai ser destruído se elas não tiverem um adulto tomando conta delas. Você entendeu? Isso aqui independe se você é de direita, de esquerda, se você é progressista ou conservador, se você é republicano ou democrata, se você é pró-Palestina ou pró-Israel, não interessa, ninguém está perguntando a minha opinião nesse sentido. Isso aqui é fato. Ou nós temos uma governança, ou o mundo vai implodir.